Bom, eu sou um curitibano, nasci aqui no Campo da Galícia, que hoje é a Praça 29 de Março, no dia 10 de agosto de 1942. Eu sou filho de Isaac Krieger e de Reisel Krieger. O meu pai foi o seu Isaac, do Foto Brasil. E sou casado com a Helena Krieger, e tenho 2 filhos, o Rogério e a Sila, que hoje mora em Israel, e tenho 4 netos, o Bruno, o Noam, Adi e o Leonardo. Falar sobre o Léo Krieger é fácil. Um homem educado, carinhoso, família, e que nunca teve inimigos, pelo contrário, uma pleiade de amigos. Foi o maior de todos que eu tive. Nos conhecemos desde 1 ano e meio de idade. Nascemos na mesma rua e convivemos toda uma vida. A nossa amizade durou 78 anos. Isso é fantástico. O Léo e eu fazíamos uma dupla naquelas ruas todas empoeiradas do bairro da Galícia, que nós chamávamos, e que viviam inventando coisas, principalmente folguedos típicos daquela época. Fomos os campeões de jogos de botão. Jogávamos futebol todos os dias. Empinávamos as raias, soltávamos balões, andávamos de bicicleta. E principalmente nos finais de semana, tínhamos 2 atividades que adorávamos. Uma delas era dirigir-se aos cines América e Curitiba, pois ali possibilitavam a troca de gibis, e nós 2 éramos aficionados por isso. Ou então íamos com o meu pai ou com o seu Isaac, pai do Léo, ao estádio Belfort Duarte, que era denominado então o estádio do Curitiba Futebol Clube, que hoje chama-se Couto Pereira. E íamos assistir ao nosso time de coração. Devo dizer que nós sempre fomos inseparáveis. Fomos estudar datilografia, pois colocamos na cabeça que tínhamos que ser jornalistas. E fomos pedir emprego aos 16 anos para ninguém menos do que o Vinícius Coelho, o maior jornalista esportivo aqui da nossa cidade. E fomos aceitos como focas do jornal O Diário do Paraná. Ficamos 1 ano trabalhando com uma coluna que denominamos Léo Mur, com as parte do nosso nome, de Léo e de Murici. Isso fez um sucesso enorme nos meios esportivos amadores aqui da cidade. Após 1 ano, eu queria prestar o vestibular de medicina, deixei o jornal para me dedicar somente aos estudos, e o Léo Krieger continuou, tornando-se um jornalista famoso, cuja atividade persistiu por cerca de 35 anos. O Léozinho, ou Oleiba, ou Oleibinha, como a dona Rosa, sua mãe, o chamava, foi uma figura fantástica, inesquecível. E devo dizer que sinto muito a falta do Léo, porque até hoje, até o momento do seu passamento, nós nos comunicávamos, ele em Israel e eu aqui, como 2 verdadeiros irmãos que fomos. Por quê? Ele foi um grande amigo, foi meu amigo, foi uma pessoa extraordinária, ele era um diplomata, muito paciente e um grande profissional. Eu conheci o Léo, logo que cheguei a Curitiba, na área do esporte, porque ele atuava no Diário do Paraná, que tinha uma coluna sobre esporte amador, e eu, embora atuando no futebol, eu também atuava na área dos outros esportes. E foi aí que a nossa amizade estreitou. O Léo, eu fiz com ele um grande nível de amizade, e isso foi muito importante. Por quê? Porque nós pudemos trabalhar em prol do esporte amador do estado do Paraná, sempre tentando fazer do Paraná uma grande potência em nível nacional. Léo Krieger.
cidadão e judeu exemplar. Leo Krieger Ascan. Ascan em hebraico significa aquele que se ocupa de sua comunidade, aquele que faz o bem para a sua comunidade. Leo Krieger, um verdadeiro Ascan, sempre presente em posições importantes na Escola Israelita Brasileira Salomão Gelb, no Centro Israelita do Paraná e na Federação Israelita do Paraná. Extremamente querido, dedicado e competente. Léo, um exemplo de cidadão de Curitiba, de ser um judeu exemplar do Brasil e de Israel. O Macabeu era uma revista criada numa comunidade pequena como era Curitiba. Ela publicava, além de informações dela, também artigos escritos por seus membros. Participei com o Leo Krieger no Macabeu. Graças a ele e o Simão Blinder, a publicação da revista ocorria. Eles eram responsáveis pela tributação publicitária que tornava viável a edição da revista. O Léo também escrevia artigos na mesma. Muitas vezes ele viajava com o Simão para São Paulo com o fito de conseguir anúncios, uma vez que Curitiba não proporcionava condições financeiras para a publicação. Foi uma pessoa sábia, caridosa e contribuiu para essa revista da nossa comunidade. Quando pensamos em Leo Krieger, de saudosa e eterna memória, nos vem aquela imagem de um Léo sorridente, positivista, confiável, ético, solidário, fraterno, de agradável convivência. Léo atuou nas mais diversas entidades da nossa comunidade israelita do Paraná. Federação Israelita, vice-presidente e presidente em exercício, Escola Israelita, conselheiro, Bnei Brit, onde foi um dos fundadores da loja de Curitiba, e junto a Bnei Brit, filantropicamente, fazia atendimento odontológico para famílias em estado de vulnerabilidade social. No Centro Israelita do Paraná, hoje Keilah, por muitos anos foi diretor de esportes e conselheiro. E não podemos deixar de mencionar que Léo foi o precursor da ideia da criação do projeto Keilah, hoje em vigor na nossa comunidade. Léo foi um tzadik, um verdadeiro justo, meu querido e fraterno Haver amigo. Aquele sorriso do Léo era inesquecível, era um sorriso carinhoso que angariou amizades ao longo de toda a sua vida. Aliás, em todas as atividades que ele exerceu, quer seja no magistério, na odontologia, no jornalismo, nos esportes, no serviço público e até no ativismo comunitário, ele sempre se destacou e sempre teve uma leva enorme de amigos. E todos eles, como eu, estamos sentindo muito a falta dele. Eu tive a honra de ter trabalhado com ele na Federação Israelita. Iniciamos aquele boletim noticioso da comunidade, o Shavua Tov. Eu comecei no Dia, em 1959, fazendo uma coluna de futebol de salão. Fiz o vestibular na Faculdade de Odontologia, na Universidade Federal do Paraná, em 62. Ingressei no curso de odontologia, me formei em 1965, comecei a trabalhar como dentista, já fazendo odontopediatria, mestre em odontologia, e me aposentei depois de 35 anos na Universidade Federal, em 95, e hoje eu sou professor da PUC do Paraná e da Universidade de Juruti. Então, eu continuo ainda trabalhando na minha odontopediatria no meu consultório. Em março desse ano, eu ouvi o Léo contar de maneira deliciosa como foi o dia que nos conhecemos. Foi amor à primeira vista, ele disse. E foi mesmo, amor à primeira vista. Começamos como colegas de profissão na universidade, mas em pouco tempo ficou impossível não elegê-lo como meu segundo pai.
Nos tornamos parceiros, mas também família. E logo a Helena, Cila e o Rogério já foram me adotando. Ele, cheio de histórias apaixonantes para contar, dizia: sabe como a gente descobre que está ficando velho? Quando tem muita história para contar. E quantas histórias! Ele era apaixonado pela profissão, pela jovialidade que os alunos traziam, era sensível, gentil, paciente como ninguém, incansável na hora de ouvir o outro, era incapaz de qualquer ato de grosseria. E dizia que se 10% das turmas de alunos aprendessem alguma coisa que ele ensinava, já era vitorioso. E é esse Léo que hoje nos enche de saudades, mas que nos deixou preenchidos de carinho, sabedoria e desse amor que ele tinha pela vida. Obrigada, Léo. Léo, professor, seja na Universidade Federal do Paraná, na PUC do Paraná ou na Universidade Tuiuti. Teve longa e brilhante carreira acadêmica. Foi professor de milhares de estudantes, com aulas teóricas inesquecíveis, aulas práticas de clínica em que demonstrava imensa competência e carinho pelos pacientes, especialmente os pacientinhos, as crianças, né? E orientador de estágios e serviço, atendendo comunidades que muito precisavam da presença da universidade, como no nosso projeto Litoral do Paraná, no projeto Rondon, realizado no Maranhão, projetos Brasil afora, interior do Paraná, várias cidades. Ele é também uma grande referência nacional em obras publicadas. São vários livros, capítulos de livros, artigos científicos, relatórios técnicos. Ele, por exemplo, ajudou a coordenar e publicar uma obra referencial, uma coletânea de 31 volumes, chamada Odontologia Essencial, que cobre todo o currículo da odontologia. Então, Léo, hoje, é um nome sempre citado e sempre lembrado também pela produção científica publicada. E não menos importante, mas para finalizar, Léo, na maturidade, também se tornou importante liderança brasileira e internacional no âmbito das entidades representativas da odontologia. Em especial, o longo período que foi coordenador na área de ensino da Associação Brasileira de Ensino Odontológico, a ABENO, e também atuou no INEP, no MEC, como consultor e avaliador de cursos de odontologia no Brasil. O professor Léo Krieger foi meu professor no último ano do curso de odontologia da Universidade Federal do Paraná, na disciplina de odontologia preventiva e social. Foi um grande incentivador da promoção da saúde bucal através dos métodos preventivos como a correta higiene bucal, controle na ingestão do açúcar e aplicação tópica e sistêmica de flúor. O professor Léo foi um profissional expoente na odontologia paranaense e brasileira. Em homenagem a seus méritos, tivemos a satisfação de tê-lo como nome de turma na minha formatura e de meus colegas em 1978. O professor Léo Krieger deixou um legado para todos nós na academia, como pessoa, professor e profissional, que sempre buscou dar a todos uma melhor qualidade de vida. Particularmente eu e a minha esposa Edna sempre tivemos um especial apreço ao casal Krieger, professor Léo e a senhora Helena. Bons momentos tivemos no CIP, nos jantares, nas reuniões, nos encontros informais. Falar do meu pai é uma coisa muito bacana para mim, tá? Desde pequeno, a nossa semelhança física ela ficava bem evidenciada, né, para todo mundo que me via na rua. Você é filho do Léo Krieger, né? Eu sentia sempre muito orgulho disso, né? Por quê? Porque meu pai, e aí vendo todas as mensagens que vieram depois desse, né, da passagem dele, eu vejo meu pai como um encantador de pessoas. Então, ele encantou pessoas por onde ele passou, na comunidade, na odontologia, no jornalismo, em tudo que ele fez na vida, né? Ele continua presente, vai continuar sempre presente em cada uma dessas pessoas, mas principalmente no nosso coração, né? Como um cara íntegro, como um cara referência, como uma pessoa que só fez o bem, né? Então, eu só posso dizer que a gente se enche de orgulho, a gente
vai sentir o vazio, mas a gente vai sentir meu pai presente em cada uma dessas pessoas, né? Em cada uma dessas comunidade, odontologia, em cada uma desses setores por onde ele transitou. Bom, e só imaginar que ele está muito bem, tá? Ele está lá junto do meu avô, junto da minha avó, junto de todas as pessoas queridas que ele soube cativar durante esse tempo que esteve aqui conosco. Né? Esse é o meu sogro Léo Krieger. Ele foi, é e sempre será a minha maior inspiração como mediador da aprendizagem, como visionário e como o ser humano especial e que sempre olhava e olhará para todos, enxergando seu potencial e querendo fazer do mundo um mundo melhor. Bom, falar do Léo, falar do meu avô, falar da pessoa que ele foi, vai ser sempre muito fácil, né? Igual era uma conversa com ele. Sempre era uma conversa muito fácil, muito boa e principalmente escutando as histórias que ele tinha para contar, né? Histórias de todas as vivências que ele passou, de todas as experiências que ele teve durante a vida e principalmente os ensinamentos que cada história dele, né, que ele contava, deixava pra gente. Então é a pessoa única que ele foi, né? Pessoa que queria sempre o bem de todas as pessoas que estavam ao seu redor, sempre pensando no outro e não no próprio, né, no benefício próprio dele. Então, sinto muito orgulho, né, da pessoa que meu avô foi. Sinto muito orgulho de ter tido a oportunidade, né, o prazer de ter sido neto do Léo Krieger, né, dessa pessoa fenomenal que meu avô foi. E o que fica para mim é muito amor, né, que ele sempre demonstrou durante a vida toda dele para mim, para toda a família, né, e todo o orgulho e apoio que ele demonstrava e que ele passava pra gente, né, que ele tinha de todos. Bem, fui solicitado para exprimir algumas palavras do nosso querido e amado Leibale, como carinhosamente o denominávamos. O senhor Léo Krieger, que tive a honra de conviver durante 22 anos, tenho um orgulho imenso de ter sido seu neto, ainda sou, né, porque ele reside comigo em meu coração ainda. Como já é do conhecimento de todos, realizou uma tremenda carreira em termos comunitários, uma pessoa espetacular no ramo da odontologia, revolucionou a odontopediatria e cativou tantas e tantas pessoas que cruzaram seu caminho. Estive até dialogando hoje com minha avó e chegamos à conclusão de que não havia uma pessoa que não amasse e não venerasse a pessoa que o Zeide foi. Mas irei contar-lhes rapidamente acerca da vez que o Zeide, como chamamos carinhosamente em nossa família, descobriu o fato de que eu sou autista. Ele foi dialogar com minha terapeuta de infância, procurou diversos livros acerca do tema, procurou diversas formas de compreender o neto mais novo dele, sou neto de número 4, e jamais fez com que eu me sentisse mal por ser diferente dos demais. Ele sempre exaltou a forma especial que eu possuía de ser, sempre exaltou a forma de me comunicar. Iniciei a utilizar um vocabulário muito formal para a minha faixa etária, ele sempre exaltava. Relatos de alguns colegas após o falecimento dele, que ele comentava com muito orgulho de mim, e eu que tenho muito orgulho de ser neto do querido e amado Leibale. Uma pessoa ímpar, de empatia e altruísmo, nunca antes observados, inalcançáveis e inigualáveis. Querido e amado... Papai, está muito difícil falar de você, não com você. Você estava mais silêncio, pessoas, mais calmo. Todo o tempo como eu estava
muito nervoso, vai falar com você. Eu estou calmo, 5 minutos e tudo passado. Eu muito tenho saudade de você. Amo. Deus quiser, você está muito bem lá em cima. Zeide era o meu melhor amigo. Pessoa que eu sempre amava, eu sempre adorava. Pessoa mais inteligente que eu conhecia, um amigo de todo mundo. Nunca não fez alguma coisa mal para alguém. O meu acompanhamento de Fórmula 1 e de futebol, e sempre eu podia chegar para ele com perguntas, sempre teve respostas, teve sempre engraçado, sempre aproveitou a vida e sempre sorria. Eu amava ele muito. Isso aqui é o meu Zeide, a pessoa mais incrível que tem. Para mim ele era a pessoa que você vai e fala com ele sempre, de bom, de mal. Ele sabia sempre dizer a melhor coisa que tem, a coisa que você quer ouvir. Se brigou com a namorada, até quando tá doendo o dente, ele sempre sabia o que dizer. Tô com muita saudade para ele. Eu acho que não tem e não vai ter mais uma pessoa assim, que sempre pensou só para fazer bom para os outros. Te amo muito, está comigo sempre. Tio Léo, Dr. Léo, todos falam dele. E eu tive a sorte de chamar ele de Léo, meu grande pai. Uma pessoa bondosa, inteligente, com muita sabedoria, com um sorriso franco, sempre com uma palavra amiga, com uma palavra inteligente. Tínhamos a nossa maneira de nos comunicar, com as piscadinhas, com as tocadas de mão. E eu tenho só boas recordações do meu pai, como todo mundo tem. E eu vou levar tudo que ele me ensinou dentro do meu coração eternamente. Que com certeza ele veio ao mundo para nos mostrar um mundo bem melhor. E eu vou procurar levar essa herança comigo, com a minha família, com os meus filhos, minha mãe, meus irmãos, que são a minha cunhada e meu irmão, e os meus sobrinhos. E vamos lembrar dele só em coisas boas. E pai, te amo eternamente. E um dia a gente se encontra, pai. Beijo. Te amo eternamente. Seu Léo, te amo. Zeide, te amo muito, para sempre. E logo a gente vai estar junto. Querido amado Zeide, eu estou ciente de que o Senhor está muito bem, está em um local sem dor, está descansando agora. E nós aqui de baixo estamos recebendo todas as suas bênçãos. Zeide, amo muito o Senhor para todo sempre. Obrigado, Léo, pela tua existência, pela tua sabedoria, pela tua amizade, por tudo aquilo que você representou na minha vida e da minha família. Serei eternamente grato a você. O Léo foi dentista dos meus filhos e dos meus netos. Um grande abraço ao Léo. Eu vou sempre lembrar dele com muita saudade. Saudades de meu amigo de infância. Gratidão eterna. Shalom. Brasil. Léo é um patrimônio humano do ensino da odontologia brasileira. A bênção, Léo. Obrigado, professor Léo. Nós da comunidade israelita do Paraná temos você, Léo, como uma verdadeira inspiração. Um verdadeiro Ascan.